Um homem encontrou um lobo ferido na floresta e levou-o por horas até que ele pudesse chegar a um veterinário, mas ninguém esperava o que aconteceria em seguida. Dmitri viveu em uma pequena cidade rural no Alasca. Ele tinha nascido na cidade e viveu toda a sua vida lá, tendo uma infância muito feliz. Muitas vezes, sua mãe e pai levavam o menino para fora, para a área do entorno da floresta, onde eles iriam andar por horas. Afinal, era uma das coisas favoritas de Dmitri de fazer quando ele estava fora com seus pais, embora fosse para rastrear os lobos esquivos. O menino iria passar horas seguindo as trilhas dos caninos selvagens apenas para ter um vislumbre das majestosas criaturas. Por alguma razão, Dmitri pensava que eles eram um dos animais mais bonitos que ele já tinha visto. Quando o menino ficou mais velho, ele passava menos tempo na floresta com seus pais, mas ele nunca perdeu o amor pela floresta. Todas as noites, ele iria ouvir os lobos uivando para a lua e sorrir quando ele se lembrava de todas as aventuras que ele tinha tido na floresta. Eventualmente, quando ele já tinha idade suficiente, Dmitri decidiu ir para a faculdade para que ele conseguisse um emprego bem remunerado. Foi quando ele estava lá que ele conheceu Elise, uma jovem mulher que estava estudando na mesma faculdade que ele. Os dois instantaneamente se sentiram atraídos um pelo outro. E não demorou muito para que eles começassem a namorar. Depois de terminar a faculdade, os dois jovens adultos mudaram-se de volta para a cidade natal de Dmitri. Não muito tempo depois de se mudar de volta, Elise e Dmitri se casaram e rapidamente tiveram 2 filhos adoráveis, chamados Jack e Thomas. Uma das atividades que Dmitri amava fazer com seus filhos era levá-los para caminhar na floresta, como seus pais tinham feito com ele. Um dia de inverno, Dmitri, Jack, agora com 12 anos, e Thomas, com 9, estavam explorando a floresta nevada, maravilhando-se com a neve branca pura, quando eles ouviram um som estranho. Soou como um uivo, mas o animal que estava fazendo isso estava claramente com dor. Dmitri disse a seus filhos para ficarem atrás dele, e todos eles rastejaram para mais perto do barulho. Quando eles surgiram através das árvores, estavam em uma pequena clareira. De repente, parado lá no meio da clareira, estava um jovem lobo. Parecia que era apenas um adolescente. Mas o que Dmitri notou, acima de todo o resto, era que o pobre estava preso em uma armadilha de caçador. O animal estava fazendo ruídos de dor que partiram o coração de Dmitri. Ele se aproximou mais do animal, mas parou quando ele começou a rosnar para ele. O homem calmamente falou com o lobo e rastejou para mais perto. Finalmente, ele estava perto o suficiente para acariciar a pele da criatura, enquanto tranquilizava, pois ele simplesmente queria ajudá-lo. O lobo parou de rosnar e começou a lamber a mão de Dmitri, aparentemente sentindo que o homem não queria prejudicá-lo. O canino ter se acalmado permitiu Dmitri olhar para a armadilha. Felizmente, parecia ser uma armadilha simples que o prendeu, fechando quando ele pisou. Mas houveram danos claros ao animal e Dmitri estava preocupado que o lobo poderia ter uma pata quebrada. Dizendo a seus filhos para ficar para trás, Dmitri em seguida fez algo muito perigoso. Ele abriu a armadilha e liberou o pé do lobo. No entanto, uma vez que a criatura ficou livre, não fugiu imediatamente como o homem pensava que seria. Em vez disso, o lobo continuou naquele ponto, choramingando lamentavelmente. Dmitri começou a ficar muito preocupado, sabendo que ele não poderia deixar o jovem lobo para cuidar de si mesmo enquanto estava perdido. O homem de coração bondoso fez a única coisa que ele conseguia pensar. Ele pegou o lobo. Thomas e Jack estavam espantados com o que seu pai estava fazendo. Não sabia que a criatura poderia matá-lo com uma simples mordida de suas mandíbulas? Apesar do perigo, Dmitri estava determinado a ajudá-lo. Ele disse a seus filhos que todos eles precisavam voltar para casa para que ele pudesse levar o lobo ao veterinário. Surpreendentemente, o lobo ficou bastante parado no colo de Dmitri quando o homem começou a caminhada de volta para casa. Depois de horas de caminhada, Dmitri, Jack e Thomas e o lobo finalmente emergiram da floresta.
Dmitri se certificou de que seus filhos estavam indo de volta para casa em segurança antes que ele rapidamente partisse para fora, para o veterinário mais próximo. Já cansado com o esforço de levar o animal pesado por tanto tempo, Dmitri ficou grato quando ele finalmente pôde soltá-lo na sala de check-up do veterinário. Espantado com o animal que tinha acabado de entrar em sua clínica, o veterinário ficou um pouco apreensivo em verificar o lobo, já que eles eram conhecidos por serem perigosos predadores. Mas Dmitri insistiu que o veterinário olhasse para a pata do lobo, para ter certeza de que estava tudo bem. O veterinário concordou e cuidadosamente avaliava a pata. O tempo todo, Dmitri falou palavras suaves e gentis para o lobo ficar calmo e para deixá-lo saber que ficaria tudo bem. Finalmente, o veterinário disse a Dmitri que a pata do lobo estava machucada, mas não quebrada, e que ele poderia ser liberado de volta para sua vida selvagem. Mas por que estava tão enfraquecido quando eu o encontrei? O homem preocupado perguntou ao veterinário. Ele disse a Dmitri que o animal tinha provavelmente ficado preso na armadilha por uns 2 dias e que foi severamente desidratado e estava com fome. Com um pouco de comida e água, ele deve ficar bem para voltar para a floresta. Dmitri agradeceu o veterinário e disse-lhe que iria cuidar do lobo. À noite, de volta para casa, o bom homem deixou o lobo em sua garagem, juntamente com alguma comida e água. Mesmo que a criatura tivesse sido gentil com ele até agora, ele ainda sabia que o animal poderia machucá-lo ou sua família em qualquer momento. Ao verem seu pai, Jack e Thomas perguntaram-lhe se o lobo estava bem. Dmitri sorriu e disse-lhes que ficaria bem depois de algum descanso. Antes de ir para a cama, os 2 meninos colocaram suas cabeças na garagem para dar uma olhada rápida no lobo e ficaram espantados com a forma e como era bonito. No dia seguinte, o lobo estava se sentindo melhor e Dmitri tomou isso como um bom sinal de que ficaria bem na floresta. O homem e seus 2 filhos abriram a garagem e assistiram de uma distância segura o canino fazer seu caminho para fora cautelosamente. Antes de desaparecer através da linha das árvores, o lobo virou-se como se para agradecer Dmitri por toda a ajuda. Ao longo dos próximos dias, o lobo fêmea podia ser visto perto da casa de Dmitri, mas apenas dentro da floresta. Era como se não quisesse sair ainda, mas Dmitri não sabia por quê. Um dia o lobo não estava lá, o que causou preocupação em Jack e Thomas. Seu pai estava no trabalho e eles sabiam que eles não deviam entrar na floresta sozinhos, mas eles estavam preocupados que algo tivesse acontecido com o lobo. Os 2 meninos aventuraram-se na floresta por si mesmos. Depois de andar por um tempo, Jack e Thomas perceberam que não havia nenhum sinal do lobo, mas o pior foi quando eles se viraram para ir para casa. E os 2 meninos descobriram que eles não sabiam o caminho de volta. Com medo de ficarem presos na floresta fria no meio do inverno, os irmãos vagavam por aí tentando encontrar o caminho de volta para casa. Mas à medida que o sol ficava mais baixo no céu e a noite começava a chegar na floresta, as coisas não pareciam muito boas para os meninos. Assustados, Jack e Thomas sentaram-se em um tronco e amontoaram-se juntos para gerar calor extra. Assim, quando eles estavam prestes a desistir da esperança de voltar para casa, Jack notou 2 olhos brilhantes olhando para ele das árvores. Ele congelou. O que estava olhando para ele? Era perigoso? O que deveria fazer? Todas essas perguntas passaram pela cabeça do menino. Mas só então os olhos chegaram mais perto e Jack foi capaz de ver a forma jovem do lobo fêmea que Dmitri tinha salvo. Jack gentilmente chamava o animal para mais perto e o deixou cheirar a mão. Uma vez que teve certeza de que eram os meninos, a cauda do lobo começou a balançar ligeiramente. Lambeu a mão de Jack antes de gentilmente cutucar ele e Thomas. Uma vez que o lobo conseguiu a atenção dos meninos, começou a andar de volta através das árvores. Parava de vez em quando para ter certeza que as 2 crianças estavam seguindo. E depois de cerca de 30 minutos, Jack e Thomas podiam ver uma luz, bem como ouvir a sua mãe e pai chamando por eles. Feliz por estarem em casa, os 2 meninos correram para os braços dos pais aliviados
Depois de abraçar seus filhos, Dmitri olhou para a linha das árvores para ver o lobo fêmea observando a reunião familiar. O homem ficou espantado com o que tinha acontecido. O lobo tinha salvo seus filhos, levando-os de volta para casa. Suavemente, Dmitri agradeceu ao lobo, que parecia acenar para ele, antes de desaparecer na floresta novamente. De alguma forma, Dmitri sabia que eles não iriam ver o lobo jovem novamente. Mas ele nunca se esqueceu da coisa incrível que ele tinha feito para ele e sua família. Que momento bonito entre duas espécies diferentes. E você, o que achou dessa história? Conta pra gente aí nos comentários. Não esquece de curtir e compartilhar. E se não quiser perder nenhuma história impressionante como essa, marque as notificações. Nos vemos no próximo vídeo.